hoje a gente vai conversar sobre o oficial de justiça no tribunal de júri. O que aquele oficial de justiça está fazendo ali, que não está na rua fazendo diligência, intimando, citando o povo, fazendo penhora, arresto, essas coisas, né? A gente tem aquela sensação, às vezes, de que está perdendo tempo. Durante os debates, que levam, às vezes, horas e horas e horas, a gente fica lá sem ter o que fazer. E a gente fica angustiado com a nossa pilha de mandados. O que o oficial de justiça faz no dia que tem tribunal do júri? Qual que é a função de um, qual que é a função do outro? O que eu faço? Temos que lidar com os jurados? De que forma nós temos que fazer isso? Eu preciso saber do direito, do passo a passo, do ritual do tribunal do júri? É importante você saber quem é isento de ser jurado, quem é impedido de ser jurado. E se o júri não terminar hoje e ele for remarcado para o dia seguinte? E sobre o réu, que está lá na carceragem? O juiz manda chamar. Quem é que vai trazer o réu? É o escrivão? É a segurança pública? É o porteiro do auditório? É função nossa. Para poder auxiliar e garantir a solenidade e regularidade dos atos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Escola de Oficiais. Se você está acompanhando a nossa estreia aqui no YouTube, fica com a gente aqui até o final, que a gente tem muita coisa bacana para conversar hoje. Lembrando que o nosso canal conversa sobre a profissão dos oficiais de justiça e a gente debate vários assuntos da profissão e que estão inerentes também à profissão, tá bom? Estou aqui com os meus amigos, como sempre, vocês já conhecem, Daniel Faião e Mauro Faião. Então, pessoal, hoje a gente vai conversar sobre o oficial de justiça no tribunal de júri. Então, senhores, boa noite para vocês. Boa. No meu ponto de vista, o oficial ele fica um pouco na lateral em relação às outras pessoas que trabalham no júri especificamente, né? Como assim? A gente fica no banco, é? Porque quando a gente fala de júri, a gente pensa o quê? O advogado, o juiz, o réu, né, o promotor. Mas o cara olha que aquele oficial de justiça está fazendo ali, que não está na rua fazendo diligência, intimando, citando o povo, fazendo penhora, arresto, essas coisas, né? Pois é. Esse é um assunto massa de se treinar, de se conversar, porque eu tenho isso um pouco no sangue. Há 400 milhões de anos atrás, quando eu fui nomeado no Tribunal do Júri... Na Pangeia. Lá na Pangeia. Eu caí de paraquedas direto no primeiro Tribunal do Júri daqui da nossa comarca de Maceió. Todos os oficiais de justiça se juntaram lá no plenário para que se fosse feito um sorteio da lotação. Na época a gente não tinha central de mandados aqui ainda. Fizemos uma lista de todos os oficiais de justiça que foram nomeados naquela época. Foram dezenas de oficiais. E aí foi todo mundo lá pro salão, pro plenário do Tribunal do Júri. E o pessoal da administração do tribunal começou a sortear. Olha, vai ser por sorteio aleatório. Tinha uma urnazinha lá com o nome de todos os oficiais recém-nomeados. E aí a lotação era feita da seguinte forma. Olha, para a primeira vara cível da capital, sorteava lá fulano. Segunda cível, e assim ia. Parecia que estava sorteando o jurado, né? Já estava no tribunal do júri, num sorteio. Já estava aquecendo. Aí chegou nas varas criminais, né? Primeira criminal, aí por aí. E eu era muito novinho no sentido de... Na área. Na área, verde, né? Verdinho. Começado agora. Como eu te falei, 400 milhões de anos atrás. E aí e tinha um pessoal já mais experiente do lado, né? O pessoal que ou já era servidor, ou já era da área e fez o concurso para atuar regularmente como oficial de justiça, porque antes tinha aquela coisa de ad hoc ainda, que hoje não é comum mais se ver, não tem. E o que aconteceu? O pessoal do lado começou a conversar, porque começou assim, ó. E agora vamos para os tribunais do júri. Tem 3 aqui em Maceió, né? Aí todo mundo, né? Começou a se tremer, né? Do lado começou, meu Deus do céu, Virgem Maria. Eu não. Ué, esse pessoal isso deve ser uma desgraça, esse tribunal do júri. Daniel Faião Foi o primeiro. Eu fui o primeiro tribunal do júri. E escondeu embaixo da mesa. Não sabia o que tinha acontecido. Eu fui sorteado para o tribunal do júri. O que aconteceu? Eu era o único oficial de justiça lotado no primeiro tribunal do júri da capital. O que eu fazia naquele tribunal do júri? Absolutamente tudo. Tudo. Tanto das diligências, né? A parte externa, para intimar jurado, réu, testemunhas, etc, etc. E, Daniel, qual que era a sua zona de atuação? A cidade toda. Tudo. Não tinha central de mandados, não tinha outro oficial para dividir. Eu simplesmente Sobrecarga, né? tive que dar conta da cidade toda, da capital, né? Para os assuntos do primeiro Tribunal do Júri da comarca. Depois veio outro oficial de justiça, depois a gente dividiu, depois veio central de mandados, descentralizou tudo isso. Aliás, centralizou, né, para a central de mandados.
Enfim, mas por que eu estou contando essa história toda antes da gente começar sequer a conversar sobre o assunto? Porque 400 milhões de anos atrás, trabalhando nesse tribunal do júri, a gente não tem como, né? Fiquei lá por mais de um ano, então era o dia a dia. E eu ficava muito dentro do tribunal do júri e aprendia muito também com o trabalho de cartório. Sim. Muito próximo ao juiz, assessoria, etc. E daí? E daí que depois a gente foi para a Central de Mandados e essa escala nos tribunais dos júris começou a ser sorteada. Massa. Beleza, porque fica igualitário para todo mundo, não sobrecarrega nenhum. Alguns gostam, alguns falam, não, prefiro estar na rua. É sorteio, amigão. Então não tem o que dizer, né? A administração diz que é sorteio. E aí eu pergunto de novo, e daí? E daí vieram os colegas que nunca tinham atuado no tribunal do júri e caíram dentro do tribunal de júri no dia de júri, porque, né, você é sorteado para a escala. Eu não sei se acontece com você assim, se você fica lotado diretamente no tribunal do júri, ou se você faz parte de uma central de mandados que sorteia, ou se na sua comarca, uma comarca pequena, você faz tudo, né? Atua na cidade, em diligências, no dia que tem júri, você está dentro do júri, eu não sei, pode ter várias modalidades, né? Eu sei que aqui tem essa modalidade, é sorteio, e uma dupla de oficial de justiça, ela funciona no dia do tribunal do júri. Aí essa galera, os colegas que nunca tinham atuado, chegavam, meu Deus! E agora? E o pior, agora? Além de nunca ter atuado, essa atuação passou a ser eventual. Pois porque era uma escala, né? Então a gente ia o quê? Uma vez por mês. Agora mudou um pouco, agora tem gente fixa lá. Mas passou muito tempo assim, uma vez por mês, a cada 2 meses, toda vez que a pessoa chegava. Como é que é mesmo? Eu nunca faço isso. Eu vou fazer lá. Eu vou chegar lá, vou encontrar um juiz. Normalmente a gente não lida diretamente com o juiz, né? Vou encontrar um juiz. Meu Deus, e agora? O que eu faço? Gelei, né? Eu vou olhar para o Tem gente que juiz. fica nervosa, não sei, eu não entendo porque até hoje isso. Mas aí depende De do pessoa. perfil Não, de cada mas isso que o pessoa. Daniel tá falando é verdade. Tem gente que tem receio de chegar e falar com o juiz. Tem gente que está cumprindo um mandado, aí tem alguma peculiaridade no processo, algo bem sério, e fica receosa de ir lá trocar uma ideia com o magistrado, saber exatamente os detalhes do processo. Sabe? É o chefe, é o juiz. Mas não é para ter nada disso, mas acontece. Pois é, aí eu era à época um cara um pouco menos conhecido na Central de Mandados aqui, justamente por conta disso. Eu ficava isolado lá nessa primeira vara, nessa 7ª vara criminal, que é o primeiro tribunal do júri, e eu não estava na Central de Mandados quando fui criado, eu continuei lá quietinho. E aí quando o pessoal foi conhecendo, esse cara trabalhou lá, como é que é? Aí começaram a pedir os toques, como é que funciona, o que eu faço, e é isso que a gente vai conversar aqui hoje. Eu contei toda essa história para dizer quantos milhões de anos eu trabalhei nesse negócio. 400 milhões de anos. Os caras estão sabendo. E para a gente bater um papo sobre isso. Então, o que o oficial de justiça faz no dia que tem tribunal do júri? O que você faz? Você fica lá, bota uma toga, aquele manto preto, como todo mundo. E a peruca, né? A peruca é só do juiz. Peruca Você tem que estudar mais um pouquinho. Droga! Então, mas que diabo a gente vai fazer lá nesse negócio? Eu vou chegar lá no tribunal do júri, me apresentar para o juiz, tem que chegar na hora, chegar antes, chegar depois, e eu vou falar com quem, o que eu vou fazer? Eu sei que lá vai ter o escrivão, o pessoal da secretaria também vai estar lá, mas e daí? Qual que é a função de um, qual que é a função do outro? O que eu faço? Beleza, então a gente vai conversar sobre isso hoje. Qual que é meu trabalho lá? É lidar com os jurados. Mas, verdade, você tem que lidar com os jurados. De que forma? E a testemunha? Esses passo a passo. E o réu? Então a gente vai falar sobre isso. E como eu decorei tudo isso que a gente vai falar, a gente vai falar sobre o seguinte, nós temos que receber, temos que lidar com os jurados, de que forma nós temos que fazer isso. Eu preciso saber do direito, do passo a passo, do ritual do tribunal do júri? Sim, eu preciso. Eu preciso, porque caso contrário eu vou ficar sentado lá perdido. E agora, o que vai acontecer? Qual o próximo passo? Cara, vai rolar uma ansiedade danada. E agora? O promotor falou, meu Deus, será que eu tenho que chamar alguém? Será que agora? E agora? Será? Lá vem. Então, cara, isso parece um espetáculo, velho. E na prática acontece muito dos colegas ficarem esperando a ordem do juiz. O juiz direcionar a palavra para ele, ficar lá só parado no apoio. Mas não, a gente sabendo o que diz a lei, o que está acontecendo, a gente já sabe. Não, agora vai ser testemunho, já vou providenciar. Agora vai ter tal coisa, você já se posiciona, já fica de olho no jurado. Roteiro, né? Você tem que saber tudo. É o roteiro. Por falar em roteiro, é importante você saber quem é isento de ser jurado, quem é impedido de ser jurado, qual a importância do oficial para o oficial de justiça. É o nosso bate-papo aqui, né? Que mais?
Quais são as vantagens dos jurados? Olha, você vai ser jurado, parabéns, você vai ter uma vantagem incrível dentro do nosso governo. E quais são essas vantagens? E realmente é vantajoso? Quero saber mesmo. Você precisa disso para o jurado, você tem que dizer alguma coisa para ele, porque é um serviço obrigatório, e você tem que tentar colocar, olha, é chato, mas é um serviço obrigatório, você vai ter as seguintes vantagens. O que mais? Existe uma parada de incomunicabilidade entre os jurados. Eles não podem se comunicar para que eles não falem da opinião um para o outro em relação ao que está acontecendo. Para não influenciar, né? Certo, o oficial de justiça é responsável por isso. E se um jurado falar com o outro assim, ó, o que o oficial de justiça faz? E o telefone? E se o júri não terminar hoje e ele for remarcado para o dia seguinte? Os jurados ainda não podem conversar. O que o oficial de justiça faz? É o oficial de justiça que é o responsável por garantir isso. E tem mais, deixa eu ver aqui o que mais que eu decorei. O pregão, o que é um pregão? Não, é um pregão eletrônico de compra, venda de produtos. O oficial de justiça, às vezes, embora não esteja na lei que é obrigação do oficial de justiça, mas é do escrivão, mas às vezes o magistrado olha para o oficial e manda ele fazer um pregão. E se você não sabe o que é? Se você não está preparado para isso? Sim. Tá? Então, já entendi. O que é, como fazer, para que serve, essas coisas. E o que mais eu anotei aqui? Tem um momento já no final, é um momento interessante que o oficial de justiça atua muito, é na sala secreta, no momento da votação dos jurados. O que é, como funciona, como o oficial de justiça atua. E sobre o réu, que está lá na carceragem, o juiz manda chamar. Quem é que vai trazer o réu? É o escrivão? É a segurança pública? É o porteiro do auditório? Cara, todo esse contexto dá pra gente conversar aqui pra caramba. Não tem como a gente falar disso tudo sem conversar um pouquinho do direito que traduz esse ritual, né, de como funciona o júri, mas a gente vai tentar passar rápido sobre o direito e elencar mais aquilo que é mais interessante para o oficial de justiça. Entendi. Essa é a nossa ideia. Você trabalhou lá na primeira vara na sétima vara do... Sétima vara criminal, que é o primeiro tribunal do júri daqui da capital. Isso. A 400 milhões de euros. A 400 milhões de euros, na Pangea. E Mauro chegou a trabalhar... Também. No período em que o Daniel estava lá, eu passei um tempo lá também, só que um tempo mais curto. Só tinha ele, né? Ele ficou sozinho, trabalhava com outro colega, o outro colega saiu, ninguém quis ir para lá, porque o júri é um pouquinho complicado, as pessoas têm medo. Aí eu falei, eu vou lá quebrar o galho dele, me coloquem lá, eu vou. Aí eu fui lá, fiquei acho que uns 6 meses para 1 ano, mais ou menos. Depois a gente foi para a central de mandados. E foi tranquilo para tu? Foi relativamente tranquilo. A parte pior, na verdade, não era nem o júri em si, era pegar a cidade toda. Ah, tá. Ficar com essa demanda, né? Depois que você acostuma com o procedimento do júri, é super tranquilo. A gente tem aquela sensação, às vezes, de que está perdendo tempo. Por quê? Durante o júri, a gente atua muito no início e a gente atua muito no final. No início com a organização dos jurados, com separar a testemunha, às vezes chamar o réu, e no final com votação. Durante os debates, que levam às vezes horas e horas e horas, a gente fica lá sem ter o que fazer. E a gente fica angustiado com a nossa pilha de mandados. Que poderia estar fazendo, né? E esse é um dos grandes problemas e resistência dos oficiais de justiça, que é o que acontece hoje, porque a gente tem essa sensação de baixa produtividade. Fala, poxa, o meu trabalho, que é essencialmente localizar as pessoas, fazer as diligências externas, eu não posso fazer porque eu vou passar o dia inteiro aqui. Então as pessoas resistem um pouco, não querem ficar lá, mas a verdade é que existe previsão legal para isso, para que o oficial de justiça faça dessa assistência tanto em audiência quanto em júri. Isso não quer dizer que toda audiência e todo júri vai ter oficial de justiça. Sim. Não precisa. Ele vai funcionar muito bem se tiver um outro servidor lá que conheça do procedimento. Momentos, né? Mas está na lei, que é o oficial que vai fazer isso. E a gente precisa ter essa consciência de que é função nossa. Para poder auxiliar e garantir a solenidade e regularidade dos atos. Isso já quebra de cara o meu pensamento de que vocês ficavam lá no escanteio, no banquinho. E a gente fica no meio do júri. Esse período é longo, não é curto não. Você saindo de cena em um momento, vai pra coxia, descansar. Exatamente. A gente dá um passinho para trás e fica de olho nos jurados aqui. E às vezes, né, é muito comum o processo criminal ser um processo, eu vou dizer simples, no sentido de não ter plateia, não ter o plenário. Às vezes acontece o julgamento, e só tem ali os servidores, Ministério Público, o advogado e o réu. Só. Quando são casos mais polêmicos e imprensa, etc., o plenário fica cheio.
quando é permitido, né? Vem imprensa, um monte de câmera, família de um lado, família do outro lado. Isso dá um pouco mais de ânimo, no sentido assim, poxa, estou aqui parado, mas tem coisa mais interessante, mais animado, né? Mais animado. Caso contrário, você está lá, ok, já fiz a minha parte, já começou, né? O juiz já chegou lá e... Já começou. Já começou. E aí começa, as partes se apresentarem, o Ministério Público vem e fala. Aí tem um determinado tempo. Legal. Depois a defesa fala. Aí se quiser, réplica. Aí se a defesa quiser, tréplica. E aí acaba. E aí sim entra, a gente fica mais atento. Mas fora isso, cara. Mas o engraçado é que assim, quando eu e o Mauro trabalhamos juntos, lá naquela época atrás, imagina que nesse tempo que eu lhe falei, não tinha Google Maps. Faz tempo mesmo. Quando eu falei esse número de 400 milhões de anos é porque faz tempo mesmo. Então não tinha Google Maps. Para você ter uma ideia, foi antes da pandemia. Tem muito tempo. Há muito tempo Muitos anos atrás. E, cara, o oficial de justiça, recém-nomeado, beleza, cai no tribunal do júri, já se benze, tem que dar conta da cidade toda e não tem Google Maps. E agora? Era livrinho dos Correios, essas coisas. Mas Caramba, não tinha Google Maps? não tinha. Como é que a gente fazia aqueles negócios lá? Mágica. Mágica. Não, eu lembro que eu fui na prefeitura, só uma curiosidade para responder a pergunta do Mauro. Lembra lá da engenharia, né? Sim, senhor. Fui na prefeitura, no cadastro dos logradouros municipais de Maceió, peguei um banco de dados que vem em AutoCAD. Então tinha a cidade toda digitalizada em AutoCAD, com o nome das ruas, escrito e tal. Era a coisa mais linda do mundo? Não era, mas era a coisa mais linda que tinha. Na época, né? Eu peguei esse arquivo que eu ploto a cidade toda, aí dividi o arquivo, a planta, né, em vários quadrantes, imprimi tudo em formato A4, criei uma pastinha, sabe, pastinha plástica? Sim. Página 1, página 2, 3, 4, 5. Ninguém tinha isso, cara. Daniel, como que você acha? Eu imprimia minhas rotas. Digitava ali o nome da rua, né? A maioria das vezes tinha. Aí então vou pra cá, eu procurava outra rua. Aí, manualmente fazia as rotas. Cara, então não tinha Google Maps. WhatsApp? Comunicação eletrônica? Né? Eu lembro que chegou ao ponto, porque o cartório tinha lá na secretaria um telefone fixo e só tinha uma linha na secretaria e tinha um outro número lá na assessoria. Né? É comum ter isso. Sim. E o número fixo fica na bancada do escrivão. Ou do chefe do cartório. E eu conversei com o juiz, excelência. Olha, se eu conseguir telefonar ou mandar uma carta para todos os jurados, ao invés de eu estar rodando a cidade toda, e chamar todo mundo aqui para o tribunal do júri, para o plenário aqui, e conversar com eles para intimação, etc, etc. Eu posso fazer dessa forma? Ele falou, claro, desde que seja efetivo. Aí eu lembro que a gente pegou o aparelho telefônico da nossa casa, levou para o trabalho e começou a trabalhar como uma espécie de telefonista. Era muito mais efetivo, porque o banco de dados tinha o telefone dos caras, a gente ligava, se identificava, não tinha ainda o ritual de comunicação eletrônica, nada disso, e a gente convidava o pessoal para ir para o fórum para explicar de que se tratava. Era muito mais prático. A gente começou a criar mala direta para mandar carta, correio, essas coisas que o pessoal não fazia. Só fazia assim, ó, oficiais, intimem e jurados. Procedimento padrão. Apertava o botão lá do padrão, a ideia, não, peraí, eu tenho uma lista, eu tenho um endereço, eu sei fazer a mala direta. A gente acabava que fazia um pouco do trabalho dentro da secretaria. Sim. Porque, poxa, é trabalho de secretaria? É. Mas vai facilitar a minha vida? Otimizava o Com trabalho certeza. de vocês, né? Aí o pessoal olhava assim, mala direta, como é isso? Não, pô, mala direta é o seguinte, A gente tem convênio com os Correios? Tem. Então não se preocupe. Ao invés de vocês pedir um monte de mandado de intimação, deixa eu fazer todas as cartas. E você vê aqui internamente com o tribunal como que envia para os Correios. Maravilha. A gente começava a fazer as cartas. Essa é uma peculiaridade nossa, que até hoje as intimações dos jurados são por meio de oficial de justiça. Quando não deveria, né? Sim, o problema é que as convocações são feitas muito próximas do júri e aí a secretaria fica com receio de enviar as cartas e não ter resposta a tempo. Acaba sobrecarregando os oficiais de justiça. Te contamos um monte de fatos curiosos que tem a ver com o assunto, mas são fatos curiosos. São Mas não explicamos nada ainda de como é que tem que fazer, né? Mas já tem aqui, porque eu vou querer saber o passo a passo disso. Porque até onde eu sei é o que vocês vão, como vocês acabaram de falar, vocês falaram por carta. Mas hoje é diferente, né? Eu presumo que hoje em dia até a comunicação pode funcionar via WhatsApp, né? E-mails eletrônicos e tudo mais, e
entre aspas, a última é vocês irem até a pessoa que vai ser intimada para poder fazer o júri, né? Para poder ser o júri. A intimação do jurado, ela segue a mesma regra, sobretudo comunicação eletrônica. E sobre comunicação eletrônica... A gente tem um card, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, vocês vão entender tudo sobre isso. Lá lançamos o primeiro card. Mas, sobretudo para o jurado, você não perguntou, mas eu vou me adiantar aqui, para o jurado eu não preciso intimá-lo pessoalmente. Tá? Existe uma regrinha, a gente vai conversar aqui ao longo da conversa, ao longo do nosso bate-papo. Eu não preciso encontrá-lo em casa. Sim. Mas eu preciso encontrar o endereço dele e alguém em casa e me certificar de que ele não está viajando, que ele esteja no município. Está no trabalho, está ali, não. Então eu posso dar por feita a intimação qualquer pessoa ali em casa. A gente vai chegar nesse ponto. É mais fácil. Mas eu acho mais massa a gente conversar desse tema sobre a atuação do oficial de justiça dentro do Tribunal do Júri, lá na sessão mesmo. Tá, depois de já ter feito a... Não, todas as intimações feitas, está no dia e no horário da sessão do júri. Chegamos lá. E agora? E agora, Mauro? E agora? Chegamos. Na prática, agora hoje... Vocês conversem que eu vou pegar café. Vá pegar um café. Na prática, hoje, nós temos algumas funções. Como eu falei, se não tiver o oficial de justiça, vai funcionar, desde que você tenha um servidor lá da secretaria que vai fazer às vezes. Mas é o seguinte, eu comparo um pouco a atribuição do oficial dentro da sessão como se fossem as diligências externas, mas aí seriam diligências internas. Seriam aquelas atribuições que envolvem você ir falar com uma pessoa, você fiscalizar um determinado ato, você auxiliar em outro determinado ato. Então, enquanto o escrivão está lá, sentado, escrevendo, fazendo a ata e verificando o processo, o oficial de justiça está fazendo as demais atividades para dar o apoio à sessão e ao que o magistrado precisar. Em geral, a gente dá um apoio no sentido de fiscalizar as pessoas. Não faz tudo. É o faz tudo, exatamente. É o faz tudo. Exatamente, é o faz tudo. Em relação aos jurados, a gente vai fiscalizar, vai auxiliar na parte do sorteio, na chamada, que é do escrivão, mas nós podemos fazer também se o escrivão estiver ocupado. Em relação às testemunhas, o oficial tem que estar lá para poder fazer a condução, na falta de alguma testemunha, para poder chamar no momento dela ser ouvida, para garantir que elas fiquem separadas umas das outras e não ouçam o depoimento de uma durante o julgamento, para justamente não influenciar. Em relação à votação, lá no final, a gente vai distribuir as cédulas de voto, sim e não. A gente vai recolher o voto. Né? No final tem a votação do jurado, somos nós que recolhemos os votos, mantemos o sigilo e entregamos para o magistrado fazer a contagem. Então, todos esses atos são feitos pelo oficial de justiça e lá no final tem que colher a assinatura de todo mundo, das partes, do juiz, na ata que o escrivão fez. E o oficial de justiça também vai dar apoio. Não, muito obrigado. O oficial também vai dar o apoio como se fosse uma intimação externa. Você pode pegar a ata, levar para o magistrado assinar, para o MP, para a defensoria, para o réu, verificar a assinatura do réu, se ele sabe assinar ou não. Enfim, toda essa formalidade, o oficial de justiça está lá para dar apoio. Presumo, então, que o oficial de justiça tem que ter o roteiro decorado. Com certeza. Pronto, então vamos conversar sobre esse roteiro. Vamos para o roteiro. Então vamos lá. Cena 1. Cena 1. Quero saber qual é a cena 1. Eu posso começar da cena 0.1, porque apesar de o Daniel ter dito que a gente ia falar da sessão em diante, eu acho importante a gente comentar sobre a obrigação dos jurados. Porque no momento em que nós intimamos os jurados, quando somos nós, claro, é muito importante a gente orientar eles, informar da obrigatoriedade, das penalidades, das vantagens, um pouco sobre o procedimento, para garantir que no dia do júri a gente tenha pelo menos aqueles 15 jurados, que é o mínimo obrigatório para abrir a sessão. Porque imagina, toda essa solenidade, todos esses atos processuais, MP, réu, polícia, oficial, juiz, um monte de gente, é muita coisa para organizar um júri. Aí chega no dia você tem 14 jurados, porque um não está nem aí. Porque um recebeu um papel e mal sabe o que significa. O ator não pode faltar a cena, senão a cena não acontece. De forma alguma. Eu vou fazer a analogia entre a cena e o jurado. E um dos protagonistas, viu? Porque tá muito... E eu gosto muito de analogia. E você sabe quem é o cara mais importante desse ritual todo do Tribunal do Júri? Não. É o jurado. É ele que decide. Não é o juiz que decide. É a galera do conselho de sentença que decide. Aqueles 7 caras que estão lá, é um número ímpar, né? Não ter embate. Aqueles 7 caras que decidem.
O juiz é o diretor e o elenco é o júri. Você vai Exatamente. fazer metáfora mesmo. Eu falei que Vamos lá. Eu vi uma evolução muito legal em relação à intimação dos jurados. Lembre-se, nós somos o último da fila. O oficial de justiça não deve estar lá escalado para intimar jurados. Certo. Né? Exceto as exceções, nas falhas das outras tentativas. Exceto as exceções. Exceto as exceções. Ficou legal isso? Ficou. Tá ótimo. Então vamos. Ele não vai deixar cortar, não. Não. Então tá legal. Mas o que eu comecei a perceber nas cartas de intimação? Elas vinham com esse conteúdo que o Mauro acabou de falar. Tem que vir. Pois Tá é, previsto. ela não vinha simplesmente assim, você está intimado para comparecer no dia tal, hora tal, você vai ser jurado. A secretaria colocava mais informação. Embasamento, né? É dever do cidadão por conta disso, multa prevista, e ela colocava o contexto, que é o contexto que o Mauro está comentando, né? Que a gente Isso. deve explicar se for... Mesmo oficial que de tenha justiça lá contigo. escrito, a gente tem que reforçar, porque as Pois é. pessoas nos ouvem. Quando chega o oficial de justiça, é comum que essa intimação seja mais efetiva, porque eles é a personificação do judiciário naquele momento. Sim. É importante a gente fazer isso, falar não só das obrigações, como das consequências, das vantagens, tudo isso. E do problema da ausência E tem vantagem? dele lá. Tem. Se você fizer um concurso público e houver um empate, Você já ter sido jurado é critério de desempate. Eita, eu vou ganhar. Exatamente. Puta. Para a licitação também, se você vai participar, você vai fazer um evento. Apesar de que a sua área não exige licitação, não é isso? A área artística acho que não exige, mas se houver uma concorrência, sim, também é critério de desempate. Quais são as chances também, né? Mas às vezes tem licitações para editais, para projetos de grande Se porte. tiver concorrência, sim. Que legal. Você acha? É apenas isso? O seu dia de salário não pode ser descontado. Você é trabalhador, empregado, não pode haver desconto. O que mais? Tem um lanche. Tem um lanche que é um pão com hoje. Depende. Hoje. Às vezes vem um almoço, vem. tiveram algum- Depende do tempo que o jurado fica lá. E depende do local também que você está servindo lá como Aqui jurado. sempre tem um lanchinho. Às Antigamente vezes era é um bom. sanduíchezinho, refrigerante. Às vezes vem lá as marmitazinhas organizadas, arrumadas. E o melhor de tudo, Tem. Opa. O tempo todo. o melhor de tudo, a satisfação de contribuir com a sociedade, Nossa! que é impagável. Mas tem muita gente que gosta de ser jurado. Tem mesmo. Não sei se eu teria paciência, não. Cara, ó, Nos filmes é mais legal. se você quiser ser otimista e você tiver um trabalho rotineiro, fala, poxa, pelo menos hoje eu vou sair daquela rotina Sim. e vou entregar pro meu chefe aqui, ó, chefe, hoje ou essa semana, né? Às vezes é a semana do júri. Chefe, ó, essa semana toda aqui eu vou... Você tem que ser dispensado pelo trabalho, Entendi. sem prejuízo do seu salário, e você vai estar num outro momento. Você pode transferir isso aí e pensar de forma otimista. Ônus e bônus. Passou no concurso, ok, você passou dentro das faixas da vaga, empatou com alguém, último critério, pronto, você desempata. Aí você vai agradecer pelo resto da vida. Quais são as chances de você chegar numa situação dessa? Mas é uma vantagem. Mas tem. São vantagens, né? É possível. Olha, mas antes de entrar nessas dicas, eu não vou falar todas as obrigações, penalidades, só vou dar uma ideia geral. Eu oriento a todos vocês a lerem no Código de Processo Penal dos artigos 425 ao 497. Lá tem todo o procedimento do júri que interessa a nós. Existem outras coisas, claro, mas o mais importante está ali. Leia, tem o passo a passo de todos os atos do oficial de justiça, do escrivão e toda a sequência do julgamento. Se você vai para um júri amanhã, além de assistir esse vídeo, leia esses artigos. Que a nossa editora está repetindo os números bem aqui, ó, nesse quadradinho aqui, né, editora? Exatamente. Isso que o Mauro falou é massa, porque você não cai naquela situação que eu falei no início do vídeo. Que você chega lá no tribunal do júri e agora, o que eu faço? O que vai acontecer? O juiz vai mandar eu fazer alguma coisa agora? E se precisar, eu vou levar um puxão de orelha agora na frente de todo mundo? Não, pô, você sabe qual é o ritual. Tem tudo lá. E mesmo que não seja uma atribuição específica do oficial, tem lá dizendo que será necessário, por exemplo, manter as testemunhas afastadas uma da outra. Quem é que vai fazer isso? Não diz. Pode ser o oficial, pode ser o escrivão, pode ser um analista que esteja lá. E vai afastar como? Não diz. Tem que ter uma sala específica. Pergunte ao magistrado. Mas a gente chega lá. Vamos voltar para o jurado. Vamos misturar. Você tá rindo de quê? Não tá entendendo nada? Não, é porque eu fiquei imaginando. Você vai afastar com ele. Cada um pro lado. Para lá. Eu fiquei pensando nisso. Mas é complicado fazer isso. Mas Bom, vamos. em Passo a relação aos passo. jurados, eu estava falando sobre a intimação. No momento de você intimar, quando é o oficial que faz, de orientar sobre a obrigatoriedade do serviço público, sobre a penalidade, você pode ser multado
entre 1 e 10 salários mínimos. Ai. É uma bela multa, né? Hoje vai em torno de 10 mil reais, se você deixar de comparecer. Há divergência sobre a possibilidade de condução do jurado para obrigar ele. Existe a maior parte da doutrina, da jurisprudência entende que não cabe você obrigar a pessoa a ser um juiz leigo nesse caso. Então seria multa. Mas tem juiz que manda conduzir. Já às vezes aconteceu. acontece. O Daniel já conduziu o jurado. Aliás, foi conduzir, mas no dia ele estava lá, foi isso? O juiz determinou que eu conduzisse. Porque criou aquele ritual todo, né? Está lá o juiz, a representante do Ministério Público, o réu, as testemunhas, tá todo mundo lá. Só que a gente precisa de um quórum de pelo menos quantos jurados? 15. Estou ligado porque o Mauro falou aí. Já a gente vai chegar lá em cada detalhe. Mas tinham 14 jurados. Faltava só um. E todo mundo estava lá. Aí o juiz, eu lembro, uns milhões de anos atrás, ele perguntou para a escrivã. Escrivã, os jurados foram intimados, ela confirmou. Senhor oficial de justiça, para você estar resolvendo outra coisa lá, escuta, né? Pois não, excelência. Aí ele sorteou lá um dos que não compareceu e falou, conduza esse jurado para cá, porque está todo mundo aqui e eu não vou deixar de fazer o julgamento hoje, fazer funcionar o júri hoje, pela ausência de um único jurado para compor o quórum. Tá todo mundo aqui esperando por ele. Algo assim. E aí ele sorteou lá e eu saí com... A força pública já estava ali, a condução, né? Eu saí com a ordem de condução e, para minha sorte, e para a sorte também do jurado, né? Eu encontrei um outro jurado chegando atrasado naquele dia. Ele perguntou assim para mim, onde é que é o júri tal? A senhora é jurada? Sou. Cheguei pra cá. Vamos aqui. Enfim, suspendeu lá a ordem de condução e eu lembro que o júri aconteceu normalmente. Então, é importante alertar sobre essa possibilidade. Eu, pessoalmente, não concordo com condução de jurado. Tá? Mas, quem manda é o juiz. Se o juiz entender que sim, a gente faz a condução. E é lá na hora, no dia. Você na hora. sai em diligência na hora e vai procurar. Em casa, no trabalho, onde ele determinar. Além disso, o que mais que a gente pode orientar o jurado para garantir a regularidade no dia do júri? Falar sobre como é que é feito o sorteio, o alistamento. Todo mundo pergunta, mas como vocês me acharam? Então, o juiz ele pede para autoridades públicas, faculdades, sindicatos, enfim, quaisquer outras entidades. Anualmente é formada uma lista de jurados e dessa lista é que são sorteados para todas as sessões de júri. Mas é avulso isso? O juiz decide. O juiz oficia as entidades, associações, enfim, quem ele entender que pode fornecer lista de cidadãos. Sindicatos, universidades. A ideia é que você consiga coletar uma amostra representativa da sociedade para julgar os processos. Exatamente. É a sociedade julgando as coisas, não é o juiz. Lembra? A gente já falou em avaliação, a gente coleta uma amostra representativa da sociedade, olha aí, e coloca lá para que elas sejam sorteadas aleatoriamente e tomar lá a decisão em relação a cada réu, a cada processo. Mas isso é apenas em caráter orientativo mesmo, explicativo, isso não vai mudar muita coisa. É importante quando o jurado tem dúvidas, a gente explicar sobre as possibilidades de isenção, impedimento, exclusão da lista. Isso vem naquela relação, quando a gente intima, tem anexo, a gente pode até ler ali, mas em linhas gerais, o jurado ele é isento quando ele é servidor do judiciário, servidor da segurança pública, magistrado, prefeito. Tem alguns casos. Se você já serviu como jurado nos últimos 12 meses, você tem que ser excluído da lista. Se você não foi, você pode pedir também a isenção. Tem alguns casos em que você é impedido de ser jurado. É importante a gente orientar quando a pessoa pergunta, claro. Você não pode ser jurado se você já atuou naquele julgamento, por exemplo. Teve um julgamento que foi anulado e remarcaram. Aquele jurado que atuou não pode atuar novamente, repetir, né? Não pode repetir. Você não pode participar do mesmo conselho se, por exemplo, seu irmão está lá. Vocês dois estão na lista, foram sorteados lá na hora. Se o teu irmão foi sorteado, se o teu esposo, teu pai, seu parente próximo, você não pode ir também. E o juiz vai na hora orientar sobre isso, mas não custa nada a gente saber e explicar se for o caso. Eu estava vendo aqui também, cidadãos maiores de 70 anos, né? Eles são isentos, podem pedir a dispensa. Se você for intimar um velhinho, você explica para ele que ele pode pedir a isenção. Tem idade para isso mais não, meu filho. Exatamente. Mas outra coisa que é importante, mais do que explicar os casos de isenção e impedimento,
que você pode facilmente ver lá nos artigos da lei, é você dizer qual é o momento em que ele tem que pedir. Não deixa para pedir em cima da hora. Pede antes, porque o juiz, em tese, tem que decidir sobre a dispensa do jurado antes de iniciar a sessão. Então, faça um requerimento, explique a sua situação, entregue lá na secretaria, lá para o escrivão, para o chefe de secretaria. Evite deixar para levar na hora do júri, porque o juiz pode analisar antes. Antes dele abrir os trabalhos, ele vai analisar os requerimentos e vai dispensar ou não aqueles jurados. Depois que a sessão abriu, que o juiz iniciou, você levantar a mão para falar, olha, é porque eu já fui jurado ano passado, é porque eu sou policial militar, você é isento. Mas se você não pediu até a hora certa... Ele vai fazer assim, ó. Silêncio no tribunal! Calado! E aí tá um momento... Deixa até aqui pra usar de novo. Deixa esse material. Não, pô, mas deixa aqui, ó. Porque eu sei que aquela câmera tá pegando. Faltou a peruca, Cleiton. Só faltou. Aí é um momento em que não está previsto em lei, mas o oficial de justiça pode ser proativo. Porque quem organiza essa galera toda lá no plenário? É o porteiro de auditório? Isso nem existe mais. Não existe mais. É comum você perceber a segurança pública na entrada, mas ela não está ali para organizar a alocação do judiciário, daquele ritual ali naquele momento. Para segurança. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado, ó. E aí, de repente, está armado, não está armado, se for outro policial. Sim. Enfim, ele está de olho na segurança das pessoas. Mas se o oficial de justiça está lá, está esperto, está atento e sabe quais são as suas atividades, mesmo não está lá previsto na lei, o oficial de justiça deverá comunicar com todos os jurados naquele momento. Não está. Mas, se eu sei que o magistrado está se organizando para entrar no tribunal do júri, eu estou vendo que a escrivã lá está organizando, o escrivão está organizando lá a papelada, a documentação, os processos, o promotor está chegando, o defensor público ou advogado estão se aproximando ali das coisas. Bom, qual é a minha função? Uma delas é lidar com os jurados. Então eu posso muito bem verificar quantos jurados já estão presentes, para quando o juiz chegar, doutor, já temos aqui 20 jurados. Nossa. E eu já, inclusive, adverti a todos eles os casos de isenção e de impedimento. E um deles se manifestou, então eu já orientei para ele falar com o senhor daqui a pouco. Antes, a gente pode ser proativo antecipar, né? E antecipar tudo isso e organizar com os jurados. Porque quando o juiz entra, é muito interessante que a casa já esteja organizada, você já tem a informação ali rápida. Tem quantos jurados, oficial? Tem tantos, doutor. Foram todos intimados, escrivã? Foram todos intimados. Então vão chegar ainda alguns. Aguardo, não aguardo, abre a sessão. Enfim, você tem informação ali pronta porque você já se antecipou. É legal a gente fazer isso. Essa proatividade é bacana porque já é maçante ficar esse tempo todo esperando lá, né? E a coisa ainda não começar em tempo hábil. E fora a falta de informação, porque quando o jurado nunca trabalhou, nunca foi jurado, quando a pessoa nunca foi jurada, a pessoa chega lá e fica assim. O oficial que nunca trabalhou no tribunal do júri já fica meio perdido. O jurado que nunca atuou como jurado vai chegar lá e, meu Deus, o que vai acontecer aqui? O que eu faço? Mas chega o oficial de justiça, boa tarde, bom dia pessoal, eu sou oficial de justiça, vou organizar aqui. Quem que é jurado? Chegou o nome do senhor e vai organizando. Aí faz essa advertência que a gente comentou agora, o pessoal também começa a perder um pouco da ansiedade. Fala, relaxa, já o juiz vai chegar, vai ser assim. A gente tem que perder a vergonha também. Muita gente tem vergonha de chegar e falar assim em público. É um dos problemas. Tem que ser sem vergonha. E não tem nada demais, a gente já está acostumado em diligência, lidar com pessoas. E são as mesmas pessoas que a gente já teve que tratar em diligência, então elas só estão ali. Mas o pessoal fica meio sem jeito assim, porque está o juiz, está o promotor, está o advogado ali atrás, fica apreensivo e... A gente pode fazer isso durante as intimações, claro, e na hora do júri, porque nem sempre somos nós que intimamos aqueles jurados. Você vai quando é central de mandados mesmo, não foi você, pode ter ido por correio, por meio eletrônico. Sim. Então é legal você fazer essa orientação para os jurados antes de começar a sessão. E aí sim, a gente entra propriamente na sessão do julgamento, que foi a sua pergunta. Isso aí. E se tiver vergonha e tiver que ficar sem vergonha, tem que fazer curso para poder ficar sem vergonha. Isso é importante. Conheço um cara muito bom que faz isso. Eu também. Preparador de elenco, espetacular. Cada curso de teatro. A gente passou aqui, fez um passadão sobre várias questões já, mas teve uma exclamação aqui que fez na minha cabeça. Fez como? Na minha cabeça aqui. E eu queria saber... Você também ensina a fazer isso lá nos cursos de preparação? Com certeza. A onomatopeia.
testemunhas, isolamento. O que seria? O que acontece é que as testemunhas devem ficar separadas umas das outras, Certo. de modo que uma não ouça o depoimento da outra. E as testemunhas vão ser ouvidas, vão ser inquiridas pelo Ministério Público, pela Defensoria e pelos jurados também, se eles quiserem. E para não influenciar uma na outra, elas têm que ficar separadas. O ideal é que exista uma sala. Certo. Uma sala para que fiquem as testemunhas. De preferência, não misturar testemunhas uma com a outra, não misturar a defesa com a acusação, até por questões de segurança. Júri são crimes dolosos contra a vida e às vezes essas testemunhas ou declarantes são parentes, são amigos da vítima, pode haver conflito. O ideal é que elas fiquem separadas. Se não houver sala específica para elas, o oficial ele deve comunicar ao magistrado e perguntar para ele onde é que ele entende que seja adequado para colocar essas testemunhas. Aqui já aconteceu de pegar a testemunha e colocar na sala secreta, que é onde é feita a votação no final. E aí vai depender do local. Tá? Se você não tem um local específico, conversa com o magistrado. Mas tem que ficar de olho sim. Tá, mas aí me gera outra dúvida. Antes da sua dúvida, e antes do biscoitinho, temos um biscoitinho. A produção tá... O negócio hoje tá bom. Tá demais. A testemunha chega com medo, né? Claro. Sim. Às vezes é testemunha do Ministério Público. Aí chega com mais medo ainda. Chega com mais medo ainda. O réu vai estar lá, obviamente o réu vai estar lá. Se não for a revelia, julgamento da revelia, né? Obviamente o réu vai estar lá. E eu vou ter que encontrar com ele. De frente, né? Tal. Esse assunto que o Mauro puxou se encaixa para saber como lidar nesse momento. Aham. Aí a dúvida... Tá, a testemunha ela precisa estar afastada uma da outra. Mas e fora? E antes? Não há como controlar isso. Não tem como. Elas podem vir juntas, elas podem se conhecer, elas podem estar lá no corredor, todas as testemunhas, o réu pode ser réu solto, pode estar a família, todo mundo lá fora aguardando abrirem as portas, o fórum abrir, não tem como controlar. Agora, dentro da sessão, aí sim nós temos a obrigação de fazer esse controle. A gente vê isso muito em filme, né? Os advogados conversando com o seu cliente, com o réu, as testemunhas na mesma reunião, às vezes até combinando as coisas, etc. Como agir, como se comportar no dia do júri. Mas aí a gente atua onde a gente deve ter controle. E é simples assim. E essa oitiva, essa proibição da oitiva do depoimento de uma da outra é enquanto ela não foi ouvida. Tá. Uma vez que a testemunha já foi ouvida, aí ela pode ficar e pode ouvir, se o juiz permitir, ela pode ouvir das demais. Não é interessante porque existe a possibilidade dela ser ouvida de novo lá na frente, na hora dos debates, quando vai estar MP e Defensoria discutindo, né, réplica, tréplica, lá podem pedir novamente a inquirição dessa testemunha. Então, o ideal é que ela seja ouvida e saia. Mas é comum o juiz permitir que ela fique na prática, porque geralmente elas não são ouvidas de novo. Nem deixam elas irem embora. Às vezes elas perguntam para o oficial, já posso ir embora? Fui ouvido, quero ir para casa. Então, não. Geralmente é o oficial que está ali andando, dando apoio, está lá na porta. Não, vai ficar aqui até terminarem os debates. Ou então você vai lá e consulta o magistrado. Doutor, as testemunhas A, B e C querem ir embora. Podemos dispensar? O juiz vai decidir, mas em regra, em tese, não pode. Entendi. Ainda sobre testemunha, assim como o jurado, também tem a condução da testemunha, né? Aí é que tem mesmo. Não tem discussão. Se você é testemunha e não compareceu, o juiz tem duas opções. Ou manda o oficial de justiça na hora e fazer a condução, ele suspende os trabalhos, vai todo mundo fazer o lanchinho, tomar um café. Ficam lá os jurados de biquinho calado, sem poder se comunicar. E o oficial aqui. Tem que ter um oficial ou um servidor ali de olho, enquanto o outro vai fazer a diligência. Nada de WhatsApp. Não, na verdade todos os telefones ficam desligados. A outra opção é o juiz remarcar o júri. Suspende ali e marca para outro dia, caso não seja possível a diligência por conta da testemunha. Cabe ao oficial de justiça, está lá, previsto em lei. Massa. Deixe-me ver mais aqui, que a gente já falou sobre várias questões. Uma Você coisa empolgou com alguma coisa? porque eu até deixei marcado aqui. A solenidade. Solenidade? Gostaria de saber sobre Não, deixa eu te interromper. A solenidade ela vai acontecer depois do sorteio. Tá.
Sorteou, separou os jurados, aí vai ter essa solenidade que você tá louco para falar. Eu quero ver aqui. Você tá tão louco, você pulou a parte do script. Tá anotado aí o roteiro. Tá, Ô, diretor. Eu tô vendo, tá anotado aqui. Ô, diretor. Não, mas a gente lembra e corrige ele. Então, por que eu quero falar do sorteio? Porque o oficial pode atuar aí. A gente fica, quem é que faz o sorteio? Sou eu? E você tá lá o nome dos jurados, tá o escrivão, o juiz, aí o juiz, vamos proceder ao sorteio. E antes do sorteio tem a contagem, tem a chamada. A contagem é o que o Daniel explicou, né? Faz antes. Quantos jurados tem, Mas aí tem a chamada. Você tem uma chamada prevista em lei. Tá, como seria Então, essa chamada? Você pega a lista dos jurados intimados Certo. e faz uma chamada verbal. Quem Começa é com a que linha faz isso? mesmo, presente e É, tal. levanta a mão, você anuncia. De quem é essa atribuição? Do escrivão. É? Rimou, não foi? Não era para rimar, é do escrivão. Está previsto no código, o escrivão fará a chamada dos jurados. Por quê? É o escrivão que está com o processo ali na É mão. comum isso acontecer? Tanto faz. Faz. Às vezes é o escrivão, às vezes o escrivão chega, oficial, pode fazer a chamada aqui para mim? Isso não tem problema nenhum. Dá um help aí. Dá um help. Às vezes, Oficial, no início, né, o escrivão tá pegado ali com o processo, redigindo as Isso. coisas, você observa aquele... Escrivão, deixa eu... Puxa Quer que eu ali pra faça a você, chamada? puxa a incumbência. Deixa eu vou lidar aqui com a parte das pessoas, você vai lidando aqui com os processos e documentos para abrir a sessão e... isso, você se apresenta, farei a chamada, por favor, levante a mão, o nome que eu chamar, e você vai de um por um. E o escrivão vai separando ali os presentes, porque esses presentes, dentre os pelo menos 15 presentes, vai ser feito o sorteio, que é o próximo passo. E aí o juiz vai fazer a convocação dos jurados. Quem é que faz o sorteio, propriamente dito? Quem vai anunciar o sorteio é o juiz. Mas pode ser que ele pegue os nomes, ele pode pedir para o oficial pegar os nomes, para o escrivão. Não tem grandes formalidades aí. O importante é que o juiz verifique a pessoa sorteada. Isso é feito com todos os presentes. E aí ele vai convocando de um por um. Tem a solenidade, ele pergunta, como o Daniel já falou, pergunta para o MP e para a defesa se eles querem dispensar. E aí vai formando o conselho de sentença. Esse sorteio que vocês fazem, tem um número que vocês precisam montar os jurados? Ou vocês chamam a mais? Cara, números funcionam assim, ó. Tá. São intimados 25 jurados. Certo. Dos 25 intimados, para ter um quórum mínimo para aquela sessão, precisam comparecer pelo menos 15. Dos intimados? Sim. Ok. Não é comum você conseguir intimar todos os 25. Tá? Mas, comparecendo 15, o juiz já pode abrir a sessão. Tá? Menos de 15 ele não pode abrir sessão, não pode fazer nada. Por isso que é o quórum, né? A quantidade mínima de pessoas. Então, chegaram lá pelo menos 15 jurados, legal. Vamos supor aqui, tem 20 presentes. O escrivão, o oficial fez lá a chamada. Doutor, temos 20 jurados presentes. A gente faz aquelas advertências, impedimento, aquilo tudo. Tá. E o juiz abre a sessão. Ótimo, formalidades E o pregão, né? A gente não falou do pregão. Na hora que abre a sessão, a gente faz o que é o pregão. pregão? Antes de sortear os jurados, a gente tem pregão, que aí entra o oficial de justiça. É um bordão meu dos primeiros vídeos. Eu não faço a mínima ideia. Ficou bom, né? Ficou bom isso. Pregão não tem nada a ver com venda, com licitação, tá? Pregão é onde o escrivão que... Tá? Eu acho que o CPP diz que é o escrivão que vai fazer, né? A chamada é o escrivão. Fizemos a chamada, temos 15, agora vamos fazer o pregão para abrir a sessão, aí é o oficial. O oficial de justiça O faz pregão é o oficial de justiça. Na prática eu também fazia o pregão. É importante que os colegas se liguem o que é, para que serve e como faz. Então, Porque às vezes você está lá na hora, eu não lembro qual que é o ritual, e de repente, do nada... O escrivão te entrega o papel e diz, por favor, o pregão. Não, pior ainda, quando acontece, o escrivão não lhe entrega o papel. O juiz do nada, o senhor oficial de justiça, proceda ao pregão. E agora? Eu já vi gente congelar na frente do tribunal do júri. não. Tem que saber. E a gente tá lá, os servidores da secretaria estão todos de toga. Então é um ritual mesmo. Sim. E agora? Ao ponto do escrivão dar um toque aqui, ó. Lê esse papel. Lê esse papel. Cara, pregão nada mais é do que você pegar e falar pro plenário o que vai acontecer hoje. Chega de boa pros caras, bom dia, boa tarde, gente. Olha, hoje vai ser julgado o processo número tal, cujo réu é fulano, ele está sendo acusado do crime X.
Essa sessão vai ser presidida pelo meritíssimo juiz Dr. Fulano. Aqui o Ministério Público está sendo representado pelo promotor de justiça Dr. Tal. A Defensoria Pública ou a defesa pelo advogado Dr. Fulano. O réu. Você apresenta, faz um resumão. Situar, né? Isso é o pregão. Você anuncia uma formalidade para que a sessão comece. Você já fez isso? Várias vezes. Ah, meu? Várias vezes. A primeira vez a gente fica meio tenso. Dá uma Será travada, que é né? assim mesmo um pregão? Porque a lei não fala como é um pregão. Depois eu cheguei, aquele tempo atrás, doutor, perguntei pro juiz, ele manda fazer o pregão toda vez, o juiz. Olha, como é que o senhor gostaria que eu fizesse? Daniel, olha, fala o processo, fala a data, fala isso. É esse o roteiro? Toda vez que tinha o tribunal do júri, eu mesmo, escrivão, como é que é hoje? Ele me dava o processo, eu anotava ali o que eu precisava, tá lindo. Aí do nada, e ele sempre fazia, senhor oficial, proceda ao pregão. Aí eu lembro que o Sandro era o chefe do cartório. Daniel, vai lá. Ele falava a seguinte expressão, vai lá embostar a sua voz. Eu olhava assim pra ele, tá bom. Quando eu chegava lá, vamos ao pregão. Mandava. Aí a galera ficava se divertindo lá atrás. Mas você vai contar pra turma o resumo do que vai acontecer ali, quem são as pessoas. É isso. Esse é o pregão. Isso, então, a gente faz a chamada, que seria o escrivão, mas podemos ser nós. Depois de estando presente os 15, a gente faz o pregão, anuncia o que vai acontecer, para então o juiz fazer o sorteio, que a gente já mencionou. Ele vai lá, pega as cédulas e sorteia. Ele faz o sorteio. Continuam os mesmos ou ele seleciona uma quantidade menor? Sorteio, meu velho, a coisa é analógica mesmo, é cédula física mesmo, com o nome de todos os jurados que estão ali presentes depois da chamada, né? Coloca lá numa urnazinha. Aí às vezes o juiz mesmo sorteia, às vezes o escrivão, às vezes o oficial. No meu caso, Sorteia, o entrega juiz pro pedia que eu tirasse a cédula e entregasse para o juiz, ele lia o nome da pessoa, aí ele pelo Ministério Público, algo a opor, a defesa, e a gente ia chamando até formar o conselho de sentença, que é composto por 7 jurados. Essa é a pergunta que eu segui. Os demais podem ir para casa. Se tiver ainda julgamento no dia seguinte, outro processo, são vários dias, a sessão de júri é composta por vários dias, eles têm que voltar, porque vai haver novo sorteio. E o juiz já intima ali mesmo. O juiz ali na frente, todos eles, o juiz vai intimar. Se o oficial de justiça intima, o juiz... os senhores estão dispensados, porém já intimados para comparecerem amanhã ou no dia X, tal hora, e segue, já estão intimados. Pois é, agora não vem não. E aí, finalmente, a sessão começa. Tendo em vista isso, agora sim a solenidade, por favor, porque esse texto aqui, eu quero que vocês façam ele. Esse texto aqui... Você hoje é o juiz. Esse texto é o do juiz. É uma frase bonita, viu? O cara vai mandar um em nome da lei, E tem que ler literalmente essa parada aí. É mesmo, do jeitinho daqui. Isso. Leia para nós. Artigo 472, não é isso? Formado o conselho de sentença, o presidente, levantando-se com ele todos os presentes. Olha a solenidade aí, Olha todos aí. de pé. Rapaz, Tem que levantar mesmo, não é invenção, não. A gente costuma ver todo mundo levantando, aí todo mundo levanta automaticamente. Sim. É lei, tem que levantar. A gente vê muito nos filmes americanos, né? O oficial de justiça chega lá, all rise, O meirinho. todos de pé mesmo, aí só depois o juiz entra, mas é americano, é outra... Diferente. É diferente, né? Nesse caso, mas todos ficam de pé mesmo. fará aos jurados a seguinte... Meu amigo, aí é na hora que ele começa o... Lei. Rapaz, manda aí, Mauro, você que é o homem da lei. Eu não, de forma alguma, hoje é você. Tá certo. O martelo está do seu lado. Então vamos lá. Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. E aí nessa hora, Assim eu prometo. nessa hora o juiz chama os jurados, nominalmente um por um, e os jurados dizem, assim eu prometo, com a mão levantada aqui. Rapaz. Essa é a parte de solenidade do júri. Né? E aí, nesse caso, nesse momento, os jurados já estão lá, todos posicionados. Togados, os Togados. jurados vestem a toga O também. oficial vai lá, se for o caso, ajuda, leva lá a toga para eles. As togas já estão penduradas nas cadeiras, normalmente. Aí você pode ir lá orientar, coloquem as togas, por favor. Desliguem o celular, você confirma ali na hora. Você desliga o celular.
não conversem. O juiz já vai orientar nesse sentido, mas é importante, lembre de não conversar, você vai dando toque para eles ali. A gente fica meio que de babá dos jurados nesse momento. Eles recebem, um por um, cada um recebe ali a cópia da pronúncia e o relatório do processo para cada um. Né? Afinal de contas, eles não podem dizer, opa, me empresta aqui o seu, não pode. Então, cada um tem o seu ali para tirar as dúvidas, para ler os detalhes. Então, cada um recebe. E a gente faz todo esse apoio, né? A gente fica ali ajudando, toga, relatório do processo, orientar o jurado. Esse relatório do processo eles vão estar acessando no momento que quiser durante... O juiz costuma dar um tempo antes de começar a falar, dar uns minutos para os jurados lerem. Fala, agora leiam, fiquem à vontade, dá um tempinho para poder começar. E aí essa galera fica lá, essa galera, o conselho de sentença, eles ficam assistindo o que está acontecendo ali. A explanação do Ministério Público, a defesa, se houver réplica, se houver tréplica. Se eles tiverem dúvida a qualquer momento, o juiz também fala, ó, jurados, se tiverem dúvidas a algum momento, vocês perguntam, tá? Sempre se dirigindo ao juiz e nunca diretamente ao réu ou ao promotor, ao defensor, ou advogado, né? Sempre ao juiz, e o juiz reformula a pergunta se quiser para as partes, para o representante das partes, e assim a coisa vai. Eles estão ali para assistir o que está sendo posto e defendido, e ao final de tudo isso, eles vão tomar uma decisão. E a partir desse momento, é que é importante o oficial de justiça se deslocar e ficar próximo aos jurados. Antes disso, a gente está auxiliando na organização. A partir do momento que os jurados estão reunidos, com os relatórios, já iniciou, o oficial tem que ficar próximo deles para poder ficar de olho na incomunicabilidade. São duas coisas que a gente tem que certificar no processo, que é assinado pelo oficial de justiça e é responsabilidade nossa. O pregão e a incomunicabilidade dos jurados. Se houver qualquer tipo de comunicação e ocorrer uma impugnação, o júri pode ser todo anulado. Então é uma responsabilidade muito grande. Às vezes o jurado não faz por maldade. Ele está ali, ele não escutou alguma coisa, ele chega para o outro. Fulano, não. Se alguém estender a mão, se esboçar alguma coisa, interrompa. Fulano, tem alguma dúvida? Precisa de alguma coisa? Me pergunte. Né? Me pergunte, se dirige a mim, eu passo para o magistrado, dependendo do momento. Né? O jurado pode levantar a mão a qualquer momento e se dirigir ao magistrado, mas depender do contexto, pode querer ir ao banheiro ou... Enfim, o bom senso, qualquer outra coisa. Então, o oficial tem que estar de olho ali. Na prática, de verdade lá atuando, é legal depois que as pessoas fazem a promessa, estão lá com a toga, recebem a documentação, o juiz vai começar a conversar lá com as partes, enquanto isso o oficial de justiça já está ali com o conselho de sentença formado e é um espaço muito pequeno com as 7 pessoas. O oficial, mais uma vez, pode chegar lá, se apresentar, pessoal, eu sou oficial de justiça, eu sou responsável pela incomunicabilidade de todos vocês. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, qualquer coisa, não falem entre si, falem comigo, eu vou estar aqui. Levantem a mão, assim, me chamem discretamente para não incomodar. Se quiser ir ao banheiro, se tiver alguma dúvida, precisar de algum documento, alguma pergunta, falem comigo. E, cara, se você fizer isso no início e disser isso para os jurados e perguntar assim, vocês têm alguma dúvida sobre o que eu falei? Tão tranquilos em relação a isso, vai de boa, vai de boa. E você fica ali de olho, né? Fica monitorando enquanto a coisa acontece. Claro. E é simplesmente isso. Nesse momento é simplesmente isso. E é a partir daí que a gente fica de reserva. De reserva. Claro, durante as oitivas a gente ainda atua um pouco, porque a gente pode buscar o réu está preso, tem que ir lá na carceragem. Chamem o réu. Se a polícia estiver ali, já a escolta estiver ali, a própria escolta vai lá. O Daniel adora fazer isso enquanto eu estou falando. Eu não sei por que ele faz isso. Adora. Não é de propósito. Começou e eu não resisti. Ele gosta dos sons. Normalmente quem vai fazer quem vai chamar é o oficial. Porque você vai até a carceragem, procura lá os policiais que está fazendo a escolta, o réu fulano de tal, e você acompanha o réu até o banco dos réus, tá? A polícia vai levar ele, mas você acompanha como responsável pelo judiciário até o banco dos réus. Uma vez que ele sentou, a polícia vai tirar a algema dele, vai estar o microfone ali posicionado, verifique. Você pode verificar, réu, senhor, o microfone está aqui. Ajeita para a altura dele, porque ele não sabe, o réu não sabe o que está acontecendo. Você sabe. O juiz vai orientar, mas você vai e faz esse papel de apoio. Terminou, você volta para ficar lá do ladinho dos jurados e aguarda. E não só em relação ao réu, tá? Antes disso a gente vai ter a oitiva do ofendido, das testemunhas.
Em todos esses momentos, o oficial deve ir lá, o juiz vai chamar a testemunha, vai chamar o ofendido, ele vai se dirigir até a cadeira para ser ouvido, e aí o oficial de justiça fica ali próximo, orienta a pessoa, é ali, senhor, pode sentar ali, mostra o microfone, enfim, faz esse papel de apoio e volta sempre. O oficial é o produtor. É o produtor, olha aí. Exato. Nessa hora é a hora que a gente está atuando. É muito comum também o pessoal da secretaria não elencar apenas o escrivão, como está lá no CPP, né? Às vezes tem ali o assessor, às vezes tem algum outro analista que também participa de tudo isso, né? Mas o que a gente está trazendo aqui é o que diz a lei, Sim. mas na prática isso pode ser flexibilizado, isso pode ser, às vezes, cada cartório, cada juízo pode trabalhar da sua forma. Entendi. Essa questão prática de acompanhar o réu, acompanhar a testemunha, o ofendido até a cadeira, a lei não fala dessas minúcias, desses pequenos detalhes. E nem sempre vai ser assim, é uma dica só, porque na prática isso acontece. Às vezes não precisa, às vezes o próprio juiz, fulano de tal, já anuncia, por favor, sente-se ali na cadeira. A pessoa já entendeu. Se você estiver perto, melhor. A pessoa pode ir pelo lugar errado, e você já, não senhora, por ali, já conduz. Dá esse apoio logístico. Mas olha como é legal ter isso em mente quando você nunca participou do tribunal do júri. Total. Cara, o réu não sabe o que fazer. Se você também não souber, cara, o que você está fazendo aqui? Né? Porque o que a gente está acostumado? Carro, endereço, Google Maps, cumprir mandado, rua. E vez ou outra a gente é puxado para uma solenidade interna. E você vai fazer o quê? Não quero? Você não vai dizer não quero. Você vai se apresentar e vai trabalhar, vai atuar. Agora, depois de toda essa oitiva, seguindo o rito, já foi ouvido o ofendido, as testemunhas foram ouvidas, o interrogatório do réu já foi feito, aí acabou a parte de movimentação de pessoas. Certo. A partir daí a gente entra nos debates, e aí vai falar o Ministério Público, vai falar a defesa durante horas às vezes, e a gente fica lá no banco de reserva, só aguardando a hora do lanche. Não. Exatamente. Nessa hora. Sempre de olho, o oficial de justiça pode estar ali no WhatsApp, só não pode ficar ali mergulhado no WhatsApp, mas tem que estar atento. Sim. Bota o seu celular no silencioso, por gentileza, ali, e fica atento, mas vez ou outra não tem nada. Essa é a parte chata que a gente sente que está ocioso, perdendo tempo. Sim. Então, Se tiver um espaço, uma mesa ali também para o oficial de justiça, não é comum, normalmente o pessoal da secretaria tem um espaço, mas se tiver um espaço ali para o oficial de justiça, ele pode muito bem pegar os seus outros mandados, ficar ali trabalhando com certidão, com pesquisa, mas sempre atento, sobretudo nos jurados, mas ficar fazendo um outro trabalho paralelo ali não tem nada demais. o juiz pode a qualquer momento precisar de alguma coisa, uma informação, pode precisar ir na secretaria, que não é junto da sala do tribunal do júri, Sim. pegar algum documento, conferir alguma informação com alguém. Geralmente ele pede para o oficial de justiça que está lá de bobeira, essa hora. Senhor oficial, por favor, poderia verificar tal coisa? Você vai lá e faz. Às vezes ele suspende. Não, vamos segurar aqui 5 minutos enquanto o oficial vai verificar tal coisa. É possível. Como, por exemplo, a condução. Aí não são 5 minutos. Aí é muito mais tempo. Vocês costumam fazer isso atualmente? Não, atualmente a nossa regra aqui mudou. Hoje nós voltamos a ter 2 oficiais dedicados no júri, 2 ou 3. Eles foram tirados do zoneamento e eles ficaram vinculados somente aos 3 tribunais do júri. Então são 2 oficiais de justiça, 2 ou 3, vinculados às 3 varas. Eles são responsáveis pelas intimações de todos os jurados e por acompanhar todos os julgamentos. Voltou a regra de quando a gente foi nomeado, há 400 milhões de anos atrás. Mais ou menos, mais porque ou menos. eles ficam responsáveis só pelos jurados e não pelas intimações e citações dos réus. Que vida boa. Isso vai para a central de mandados. Que vida boa. Tem mais de um oficial naquele tribunal do júri e ainda eles não fazem aquilo que a gente fazia. Mas não é um tribunal do júri, são 3. São 3 varas. Então são 2 oficiais de justiça para o primeiro, segundo e terceiro tribunal do júri. Por tribunal do júri. Então a quantidade de júris que existem é grande. Tá. 3 e são muitos jurados. Apesar de ser um trabalho, entre aspas, mais tranquilo, porque você não vai atrás de testemunha, de réu para citar e intimar, você fica muito preso naquele trabalho interno que o oficial não gosta muito de fazer esse suporte. Não é a nossa peculiaridade, né? É. Porque a gente fica com a agenda certa dentro do tribunal. E o oficial de justiça tem seus horários flexíveis. Tem suas É vantagens. a peculiaridade desvantagens. do... Mas agora esses caras lá estão faixa preta, os caras daqui, né? Que estão os oficiais daqui do tribunal do júri estão faixa preta já nesse roteiro todinho. Sim. E a gente tem que estar atento aí durante os debates, porque na hora que termina o debate, você tem que estar por ali. Às vezes a gente quer sair, fazer um lanche, vai no banheiro, tomar uma água,
E aí os debates se encerraram, sala secreta. E aí o oficial de justiça tem que estar lá. Essa é a parte mais legal, na minha opinião. Essa É, a parte mais a legal. parte da votação? É a sala secreta. É a parte da votação. E tem previsão lá também no CPP, dizendo quais são as pessoas que vão para a sala secreta. O CPP chama de sala especial, a gente chama de sala secreta na prática aqui. Mas ele diz lá, vai o juiz, vai o promotor, vai o defensor, o advogado, vão jurados, obviamente, vai o escrivão e o oficial de justiça. Tá lá, cada um tem a sua função. O réu não vai, o réu fica fora, tá? E aí, para começar a fazer a votação. Se a sala é secreta, então sigilo, né? Sigilo. Obviamente. Para poder fazer para poder ocorrer a votação, no caso. Né? Claro, é extremamente sigilo. É o momento mais sigiloso de todos, porque envolve até a segurança dos jurados. Tá. Por isso que a gente tem um segurança dos conselho. jurados. Porque qual é o medo do jurado? O medo do jurado é óbvio. Eu estou ali julgando um processo criminal, né? Crimes dolosos contra a vida, que você nem perguntou, achei que você ia perguntar, mas homicídio, tentativa de homicídio, o cara que incentiva o suicídio, tudo aquilo que atenta contra a vida. Tá. Tá? Então, o réu está lá sendo acusado disso. Só uma curiosidade, latrocínio não é. Você Não é. matar para roubar não é crime contra a vida. É crime contra o patrimônio. Você não estava interessado em tirar a vida. O seu objetivo era o roubo. Ali deu ruim e... mas volta lá para os o jurados. meio. O réu está lá sendo julgado de homicídio. E aí ele por algum motivo foi condenado. Você vai querer saber, ou vai se sentir bem, se o réu souber quem é você no conselho de sentença que condenou ele a tantos anos de prisão? De forma alguma. Então, os jurados eles têm muito medo em relação a isso. Essa sala secreta ela serve sobretudo para proteger a identidade e para proteger a votação dos jurados. É só nesse tipo de... Isso pode ser até uma pergunta boba, tá? Mas é só nesse tipo de situação que ocorre jurados? Crimes dolosos contra No a Brasil, sim. Apenas. No Brasil, sim. No exterior existem outras hipóteses, mas aqui só crimes dolosos contra a vida. Todos os tribunais do júri só julgam esse tipo de crimes. Tá? E quem decide não é o juiz. Quem decide é o conselho de sentença, que agora, nesse momento, está lá na sala especial, na sala secreta, para tomar essa decisão. E lá nessa sala secreta também existe um ritual de votação, onde o oficial de justiça é um dos partícipes importantes desse ritual. Importantíssimos, porque a gente está falando sobre sigilo. O próprio código fala, deixa eu pescar aqui, no artigo 487, fala sobre o sigilo das votações, e é o oficial de justiça que vai separar as cédulazinhas, que vai recolher o voto, e ele recolhe de forma separada o voto. Você vai votar sim ou não para cada quesito que o juiz vai fazer. E é o oficial que recolhe aqui o voto de cada jurado. Sim, sim, não, tudo Vamos sigiloso. explicar esse ritual um pouquinho melhor? Porque vamos. pode ser que algum oficial que esteja assistindo a gente não esteja ligado. Empreste o seu apoio. Vamos no passo a passo, então. Sim, senhor. Vamos lá. Primeiro, o juiz vai explicar para todo mundo o que vai acontecer e ele vai dizer que vai fazer várias perguntas sobre o ocorrido e os jurados vão responder sim ou não. E onde estão os jurados nessa hora? O juiz vai estar sentado aqui na cabeceira da mesa e os jurados, os 7 jurados, vão estar dispostos ao redor da mesa. Certo. O juiz então vai se dirigir somente a eles. O promotor e o defensor não falam nesse momento. O oficial de justiça apoia. E cada jurado vai receber 2 cédulas idênticas, de preferência fechadinhas assim. Uma delas vai estar escrito sim e na outra vai estar escrito não. São idênticas. E o juiz até, olha, para você, ele pode orientar, às vezes orienta, para você não se confundir, olha, bota as células aqui embaixo da mesa, para que ninguém veja aquilo que você está escolhendo. E eu vou fazer a pergunta, e ele explica a pergunta. Pergunta se todo mundo entendeu a pergunta, o que está querendo dizer. Está separada a urna aqui. É a urna. O que ele está querendo, qual é a ideia daquela pergunta. Vocês têm alguma dúvida, querem algum esclarecimento para não ter dúvida, ninguém votar por equívoco. E o juiz diz o seguinte, então coloque o seu primeiro voto, aquele que você quer que seja escolhido, dentro da urna que o primeiro oficial de justiça vai recolher. O que o jurado faz? A urna do biscoito. O jurado está aqui escondidinho, coloca as 2 células idênticas aqui embaixo. Opa, meu voto é esse daqui. Aí ele vai fechadinho, ninguém vai ver, e vai colocar na urna aqui o voto dele.
E o Vai oficial passando. de justiça vai recolhendo de todos os jurados, um por um, os 7. Certo. Em seguida, sobrou uma outra fichinha. Se na minha mão está aqui um não, o que eu vou ter? Eu vou ter um sim para aquela pergunta. Por isso, esse voto também é secreto. O oficial de justiça, ou às vezes um segundo oficial de justiça, sai recolhendo também Uma outra a urna. rejeição numa outra urna, o descarte dos jurados. Então nós teremos aqui na primeira urna o voto e aqui na segunda urna O descarte. o descarte. Secreto e fechado. Tudo fechado. E essa nós entregamos para o juiz. E a produção nem trouxe uma urna decente pra gente. Pois é, a gente usando o pote do biscoito e o script. Ô, produção. Aí fica difícil, né? O que o juiz faz? Antes, o juiz abria todas as cédulas. Cadê minha cédula? Dá-lhe minha cédula. Antes, o oficial de justiça despejava todas as 7 cédulas na frente do juiz e ele abria todas. Certo. Isso mudou. Porque imagina se eu abro todas as cédulas e todas têm a mesma resposta. Todas têm sim. Certo. Eu tô ligado que todo mundo votou sim. E a votação é por maioria. Não E eu precisa do sei a sete. resposta de todo mundo. Então, o que acontece hoje? O juiz abre um por um. Quando ele chega na maioria absoluta, quando ele chega em 4 votos iguais, ele para. Sim. Significa que sim, 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 sim. Opa, eu já sei que o sim ganhou. Eu não vou abrir as outras. Ninguém vai ver o que tem nas outras. Aí eu não sei quantos. Sacou? E a mesma coisa para os descartes. Entendi. Agora, olha, Isso é bacana. olha que interessante. Ninguém vai saber quais são os outros votos que não precisaram ser abertos. Vírgula, o oficial de justiça sabe. É mesmo. Porque as cédulas voltam para os oficiais de justiça para que você separe o sim do não e distribua novamente para cada um dos jurados. O ideal é que a gente junte tudo, misture o conteúdo das duas urnas e saia separando um por um. Mas ali naquele momento você tem acesso. Olha aí o cuidado, a responsa do oficial de justiça. Então aí a gente separa novamente. Teve a primeira votação, o resultado foi sim. O juiz vai devolver para o oficial de justiça, ou o juiz vai misturar, às vezes o juiz mesmo mistura ali em cima da mesa, os oficiais, ou o oficial pega, separa novamente o sim do não e sai distribuindo novamente para cada jurado 2 cartelinhas. as 2 cartelinhas para passar para o próximo quesito. E assim vai até terminarem os quesitos. Essa estratégia dos 4 votos é muito legal. Isso foi uma evolução da lei. É muito bacana porque a promotoria que está lá também não vai saber, né? Não, Ninguém vai é saber. secreto esse ponto. E por que a lei evoluiu nesse sentido? Justamente para proteger os jurados. Justamente, porque o promotor, o advogado, na verdade, depois desse ritual, o juiz vai dar a sentença Sim. pública, aberta. E aí, com certeza, né, antes o promotor, as partes sabiam, olha, foi por unanimidade, tá? Você foi condenado por unanimidade. O réu já olhava assim para os caras e ele, na cabeça dele e na cabeça dos jurados, o que acontece? Aquele cara sabe que eu votei para condená-lo. Você ficaria de boa com isso? Não. De forma alguma. Não, fica Pois é, a partir desse momento Toma da seu votação, depois da votação, é que o juiz vai partir para preparar a sentença. E ele faz ali mesmo na hora. Acabou a votação, o juiz se retira da sala secreta para preparar sua sentença, junto com seu assessor, se for o caso. E dali em diante, os jurados já podem se comunicar. Tá? E você faz. O oficial Posso tem que ficar saber na disso, porque pode ser que o juiz não diga na hora. Mas saiba, acabou a votação, o juiz se retirou, a partir dali já podem conversar, lanchar, tomar café, tomar água e fica normalmente todo mundo ali dentro da sala especial, até que o juiz convoque novamente para poder fazer a leitura da sentença. Isso leva alguns minutos, vai depender da complexidade do caso. Normalmente é a hora do lanche, né? É a hora do lanche. A gente para ali uma meia horinha, 1 hora, para o juiz fazer Normalmente a é sentença. a hora também que rolam os comentários. Tipo, se o juiz não falar, né, o oficial de justiça, agora vocês podem conversar, se comunicar. Isso. E aí a galera fica mais à vontade e aí começa a comentar, poxa, mas o que você achou? O que é isso? O lanchinho. Aí chega no momento mais relax. É que o pessoal começa a brincar já fica mais animado. Gente, relaxem. O juiz agora, o pessoal da secretaria, o juízo, está preparando a sentença e tal. Daqui a pouco ele vai chamar todo mundo, né? Aí, mais uma vez, todos de pé.
E o juiz começa a ler a sentença. E a sentença, às vezes, não, na maioria das vezes não é curtinha, né? É uma sentença mais longa. Ele lê aquilo para todo mundo. E aí vem as formalidades finais da sessão do júri. E tem a ata do julgamento, né? Eu estava lendo aqui também, no roteirinho. Sim, a ata vai registrar todos os detalhes. Quem faz isso é o escrivão. Todo o julgamento hoje é gravado, mas também tem que ter a ata com tudo que aconteceu, com a votação, com a sentença. Vai Tá. A ata, o relatório, né? É o resumo da sessão. Vai ter tudo lá, quem esteve presente. Às vezes os estudantes de direito pedem a ata, pedem que conste o nome deles na ata, para eles usarem na faculdade. Material de estudo. Material de horas complementares. Tá. A faculdade de direito exige isso. As horas flexíveis, né? Isso. Bacana. E aí essa ata vai ser assinada, também tem previsão de assinatura no artigo 494, vai ser assinado pelo juiz, pelas partes, pelo advogado, né, Ministério Público e o advogado, Defensoria Pública. E nesse momento o oficial de justiça também dá um apoio, a gente pega ali, como eu já comentei no início, pega a ata e leva para que todos assinem. Tá? Geralmente a gente leva para as partes e para os advogados, para no final entregar para a conferência do magistrado e a assinatura dele. Então, interessante deixar para levar para o magistrado no final, como se a gente estivesse intimando todo mundo. E aí encerra o procedimento. Essa é a parte que o oficial de justiça está louco para fazer, porque normalmente a partir daí o oficial também está liberado. Tá. Né? É um trabalhozinho chato, mas necessário, onde você vai literalmente colher as assinaturas. Não tem mais o que se fazer. E é engraçado porque às vezes, imagine que o réu foi absolvido. E já está a família, já está o advogado, todo mundo se abraçando, todo mundo chorando e você está lá. Senhor, Por favor. a sua assinatura. E o pessoal todo emotivo, comemorando a sua assinatura. E você precisa fazer aquele negócio, porque o cara tá louco para ir embora. Eu chegaria assim, parabéns, réu, pela sua liberdade, pela sua sentença. Me dê um autógrafo aqui. Assine essa estrelinha aqui. Aí o advogado tá conversando com as pessoas, doutor, mas pro advogado é mais fácil, né? Porque ele sabe que precisa assinar aquele negócio, as partes e tal. Entrega pro juiz e você já pergunta, doutor, já estou liberado? E aí ele vai dizer se você está liberado ou se ele precisa de alguma ajuda ali, mas depois disso, tecnicamente, o oficial de justiça não tem mais trabalho a fazer naquela sessão. A não ser... Assinar as certidões. Assinar certidões. As duas. As duas. Quais são as duas? Não sei. A de incomunicabilidade e a do pregão. Ah, que vocês falaram lá atrás. Que a gente é responsável por isso. Ali. Normalmente, o escrivão vai providenciar lá, já vai deixar redigida a certidão e você só assina. Maravilha. Bem lembrado. Mas também tem outro detalhe aí. Acabou o trabalho. A não ser que o julgamento tenha mais de um dia, né? Eu não gosto nem de ouvir isso. Eu gosto de ouvir isso. Eu sempre fiquei na expectativa de acontecer enquanto eu estava lá no tribunal do júri. Sério? Fiquei. Tá querendo a diária de graça no hotel, não é isso? Não, eu estava querendo saber como é que funciona, o que eu vou ter que fazer. Como é assim? Mas você perguntou, eu sei porque você perguntou isso, mas só para a galera se ligar, por que você perguntou Eu isso? dei a resposta. É porque ainda é necessária a incomunicabilidade dos jurados, né? Aí volta aquilo que eu falei lá no início da conversa da gente. E aí, como é que faz? Como é que faz? Como é que você empiricamente faria? Você é o juiz. Tá. Vamos deixar para amanhã. Senhores jurados, vocês são os 7 jurados, vocês não podem se comunicar. Senhor oficial, você que é o juiz e eu que estou falando, né? Eu estou só dando um exemplo. Pois é. Senhor oficial, você não pode permitir que os jurados se comuniquem. Então, por favor, diga como vai ser, senhor juiz. Os senhores vão com cada um deles. Nossa senhora, será que é assim mesmo? Na prática, eu também nunca fiz, mas eu sei dos colegas que já fizeram, os jurados precisam ficar em algum estabelecimento para passar a noite em um hotel, em uma pousada, fiscalizados pelos oficiais de justiça. Então o que eu falei brincando é verdade. Nós temos que acompanhar. O Estado deve providenciar esse estabelecimento e o oficial de justiça fica junto. Daniel, fica no mesmo quarto? Não. Aí também já é demais. Né? Não vai ficar, mas a gente vai advertir a cada um, explicar as regrinhas sem telefone. Você está lá para pernoitar, para se alimentar e tal. Amanhã, todo nesse mesmo horário que a gente vai chegar. Sugiro, inclusive, que recolha os telefones, Sim. Todos eles. Mas o eles oficial não de justiça recolhe. Eles não têm momento nenhum assim de pelo menos ligar para casa para dizer... Não, pode. O oficial de justiça pode intermediar esse contato. Boa pergunta sua. Massa. Pega o seu celular, vamos fazer aqui comigo? Pode mandar um WhatsApp se quiser, vamos ler aqui. Você tem que ler, tem que olhar, porque ele não pode mandar nenhuma informação sobre o julgamento. Um por um.
Um por um. Ou você mesmo, oficial, pode dizer, ligue para a pessoa, eu vou entrar em contato, a pessoa sabe que você está no julgamento, então, olha, eu estou aqui no julgamento e você entra em contato com a pessoa. Tanto faz, você pode deixar ela falar, ou você mesmo pode falar, desde que você esteja do lado Fiscalizando. A Isso é coisa séria, importantíssimo. pô, imagine que o jurado chega lá e comece a conversar com pessoas interessadas no processo. E a gente está falando aqui de processos criminais simples, mas imagine os processos criminais de alto interesse da sociedade. Sim. E você, jurado, tem acesso para vazar a informação. Né? E é o oficial de justiça responsável por garantir isso daí. E esse controle de comunicação é do oficial de justiça, avisa a família e tal, mas depois disso, recolhe os telefones, você pode até falar com o estabelecimento. Olha, sabe aquela linha que tem lá dentro? Mantenha só a ligação interna, para o cara não pegar o telefone fixo interno e ligar para alguém. Algo nesse sentido. Agora é interessante, tá? Falar que eles podem falar, eles podem se dirigir um ao outro. Para, por exemplo, me empreste uma caneta, tudo bem com você? Está se sentindo bem? Olha, você sabe onde é o banheiro? Você pode falar. Você não pode falar nada sobre o processo. Sim. Inclusive pode haver um diálogo. Na prática, ninguém vai fazer Ninguém isso, porque fala. todo mundo vai ficar tímido. Ninguém e se fala. o oficial perceber que eu estou com intenção, Com ninguém vai falar. receio, né? Vai ficar Ninguém com vai falar. receio. O máximo que vai acontecer é alguém levantar a mão assim, olha, eu preciso, eu quero, eu gostaria, eu tenho essa dúvida, e se dirigir a você. Na prática, nunca aconteceu comigo, nunca aconteceu com o Mauro também, mas na prática vai estar todo mundo no mesmo estabelecimento, sob supervisão do oficial de justiça. Olha, amanhã, tal hora, a gente se encontra aqui no saguão e vai ter aqui uma condução, vai ter um transporte para todo mundo voltar lá para fora. E aí segue o mesmo ritual. E aí eu pergunto, como é que o oficial vai fiscalizar durante toda a noite? A gente sabe se alguém vai acordar, vai querer se comunicar com outra pessoa. Em tese, temos que ter 2 oficiais e eles revezarem, ficar de vigia mesmo ali no estabelecimento. A força pública não pode ajudar, não. Pode sim. Agora não é necessária a força pública. Mas também depende muito do, como o Daniel falou, do tipo de processo, tipo de Cara, julgamento, né? Para processos simples ou para processos de mais interesse social, o comportamento deve ser o mesmo. Mas na prática eu acho que não acontece dessa Também. forma, né? Você está falando em relação a virar para o outro dia? Não, eu falo em relação à questão da força pública que eu falei agora. Eu só vejo um caso que poderia precisar da força pública. Se é um réu solto, e existe algum medo, algum receio dos jurados. Porque o réu pode saber onde vão ficar os jurados. Se for um caso de repercussão, por exemplo, é importante que você tenha uma segurança. Mas, em geral, não vai precisar, o réu está preso, ou não vão saber onde é que estão os jurados. Então, a Se função houver é do força oficial. pública, é mais para proteção dos jurados. E mesmo com o réu preso, né? Porque pode ter Pode ter a galera, os organização paralelos, criminosa, algo pode assim. ter, Mas depende se do houver caso. força pública é para a proteção dos jurados, não é para a incomunicabilidade. Isso é a missão do oficial de E aí eu pergunto para vocês, já aconteceu com vocês de ter que pernoitar para poder cuidar da incomunicabilidade dos jurados? Como é que foi? Como é que vocês fizeram? Ficaram acordados a noite toda? Eu também tenho essa curiosidade, porque eu nunca vivenciei isso. Eu ia perguntar isso agora, se aconteceu com vocês, vai comentando aqui embaixo pra gente ir conversando no meio desse bate-papo. Não antes de dar aquele velho like. É isso aí. Em nome da lei, dê o like. Se inscreva no canal. Curta. Comente. Bora! E aí? Rapaz, essa parte de virar aí o dia, de ser mais... E isso pode acontecer se for uma semana, Pode. mas aí eu lhe pergunto agora, e se, vamos lá, é uma semana de julgamento e fica nesse fluxo. A galera não vai nem em casa tomar um banho, pegar uma roupa, O oficial de justiça tem que acompanhar tem tudo que isso. fiscalizar. Se Ele você vai pedir precisa pro de alguma familiar. coisa, alguém vai levar para você. Leve lá, né? Eu estou no hotel, na pousada X, e Alguém vai levar. cabe ao oficial organizar tudo isso. Na A gente prática é inviável o cara voltar para casa, cada um voltar para sua casa e o Não. oficial ali acompanhando. Aí teria que ter um oficial para acompanhar cada pessoa e ficar na sua residência. Não, isso não faz sentido. Ah, e aí a gente tá viajando demais, né? Já é muito raro ocorrer um júri de um dia para o outro, então... Eu vou na exceção da exceção da exceção. Não, mas essa é a exceção da exceção da exceção. É algo muito raro. Esse é o correto. Agora, se o juiz permite que as pessoas vão dormir em casa apenas com advertências, também se isso já aconteceu com você, conta aqui pra gente. Mas não é o ideal porque elas podem facilmente comentar sobre o caso. Tendo em vista isso, e aí dá a sentença. O vídeo de hoje acabou.
continue conosco aqui para ver o making off e nos acompanhe nos próximos vídeos. I am the law. Em nome da lei, convicto-vos a examinar esta causa com a imparcialidade. Você leu errado. Você leu errado. É concito-vos. Concito-vos. É de conceder. Tá. Concito-vos. Então vamos lá. De acordo com a vossa consciência e os ditames, é isso? É isso mesmo. Vamos de Ditames novo. da justiça. Vamos de novo. Decora esse negócio aí, Lei, vai. Ah, beleza. Agora essa porra aí. Em nome da lei, concito-vos. É isso mesmo. Então vamos lá. Sério, sério. Sério, claro. Formalidade. Tem que...